Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Como estamos? Tranquilos? Todo mundo bem? Primeiro, todo mundo me ouve bem? É a primeira pergunta que eu preciso fazer. Todo mundo consegue me ouvir bem? O áudio tá bom para todo mundo? Obrigado por responder, Antônia, Gabriela, Sâmia. Obrigado, gente, por responder. Oi, Camila, boa noite. Flávio, boa noite. Gente, começou o ano, né? Começou o ano, ninguém está entendendo se hoje é segunda-feira, se hoje é sexta-feira, se ontem foi domingo. Tá confuso, mas feliz ano novo para todo mundo, tá? A gente precisa entender, e aí eu preciso ter essa conversa com vocês antes de voltar a resolver as minhas questões. A gente precisa entender algumas coisas, pessoal, e talvez o que eu fale aqui incomode aqueles que estão acomodados. Se você se incomodar com o que eu vou dizer, me desculpa, mas não é especificamente para você, mas se a carapuça servir, que você vista ela e use-a para mudar a sua vida. Prioridades. A gente precisa entender quais são as nossas prioridades, tá? E a gente precisa priorizar as coisas certas em 2025, tá? Por que eu tô dizendo isso? Porque eu tenho dito muito, eu disse muito em 2024 e eu sei que eu ainda vou dizer muito isso em 2025. Concurso público não é brincadeira, concurso público requer dedicação, concurso público requer disciplina. Por que eu estou falando isso? Não tem como, a conta não vai bater, pessoal, o resultado não vai fechar. Não tem como eu querer um cargo público que vai ser meu para o restante da minha vida, ou até o momento no qual eu pedir exoneração. Não tem como eu querer um cargo público que vai ser meu para o restante da vida, 20 anos, 30 anos, 40 anos com o mesmo cargo público, se eu quero estudar um mês. Tá? Não tem como. Não bate. A conta não bate. Certo? E uma coisa que eu não sei se vocês estão percebendo é que o perfil das pessoas que estuda para concurso público está mudando. Tá mudando. O que eu quero dizer com o perfil das pessoas que estudam para concurso público está mudando? As pessoas se preparam cada vez mais e cada vez mais cedo. Então, quem fica esperando o edital para poder se preparar, está ficando para trás. Eu vou dar um exemplo para vocês. Primeiro, tá todo mundo ouvindo, né? Eu estou vendo o pessoal meio calado no chat. Já tem gente se doendo comigo. Falo mesmo, tenho certeza que tem, sempre tem. Mas eu espero que vocês estejam me ouvindo. O que eu ia dizer para vocês? Eu tenho 2 concursos vindo agora na região do Cariri, certo? Eu tenho Farias Brito e eu tenho Brejo Santo, beleza? Eu tenho Farias Brito e tenho Brejo Santo vindo, tá? Esses 2 concursos ainda não tem banca definida, tá? Eu ainda não tenho. Mas o que eu tenho? Certeza de que há pessoas que já estão se preparando para outros concursos, mas que querem Brejo Santo ou Farias Brito. Vocês estão entendendo onde é que eu estou querendo chegar ou não? Vocês estão conseguindo pegar a ideia do que eu estou querendo trazer aqui para vocês? Enquanto tem pessoas que estão pensando se compra o curso, se não compra o curso, ai meu Deus, mas é um problema. Olha aí, olha para o chat. Olha aí para o chat, tá? Olha para o chat. Já estou me preparando para Farias Brito. O Eugênio é um. Quantas centenas de Eugênios não tem aí pela região do Cariri?
não tem no Ceará inteiro. Porque do mesmo jeito que tem gente que quer vir para a capital, gente, o que tem de gente querendo sair da capital não tá no gibi, tá? Ó, olha aí, ó, outra pessoa, ó, olha aí, Georgiana Brejo Santo, Poliana Farias Brito. Se vocês ficarem esperando o edital, a vaga que poderia ser sua vai ser da Georgiana, vai ser do Eugênio, vai ser da Poliana, entendeu? Ó, olha aí, ó. A Elaine é minha aluna já há um tempo, que a Elaine estuda comigo. E a Elaine, ela já fez vários concursos. Teve concurso que ela foi aprovada, mas mesmo tendo sido aprovada, por ela não ter sido chamada ainda, nomeada e empossada, ela continua estudando porque não parou. Não parou. Ah, mas eu passei no concurso. E aí? E aí? Já foi chamado? Já tomou posse do cargo? Não? Então continua estudando. É isso, entendeu? A gente já precisa entender isso, pessoal, agora, janeiro. Não é depois do carnaval, não é depois da Semana Santa, não é nada, entendeu? Não é nada. Ó, a Elaine vai assumir agora 3 de fevereiro, em Itapipoca. A Elaine vai ficar em Itapipoca? Não vai. Por quê? Porque ela quer algo melhor. Então, é esse o pensamento. Se não for esse o pensamento, gente, desculpa. Vocês vão nadar para morrer na praia. E eu não desejo isso para ninguém que está aqui dentro, não. Não desejo, real. Eu desejo que vocês prosperem. Eu desejo que vocês alcancem o que vocês têm de sonho na vida de vocês. Mas, do mesmo jeito que eu tinha sonho em ter um estúdio como o que eu tenho hoje, em ter essa qualidade de aula, do mesmo jeito que eu tinha um sonho de ter um carro, do mesmo jeito que eu tinha uma série de sonhos, e eu realizei, eu desejo isso para vocês. Mas para realizar sonhos, a gente precisa parar de sonhar e fazer com que os sonhos se tornem metas e diariamente nós alimentarmos a nossa disciplina para atingir essa meta. Porque a Bíblia diz que tudo é possível para aquele que crê. Então, meu amigo, minha amiga, se você crê verdadeiramente e você luta, Deus honra. Sempre. Não tem exceção. Deus sempre honra. Não existe um caso que eu conheça na minha existência de exceção de alguém que fez por onde e não foi abençoado. É isso. Beleza? É isso. Então, entendam que é justo, né? Quem conhece Santa Teresinha conhece o ditado que diz que é justo que muito custe aquilo que muito vale. Então é por isso que o cargo público é tão difícil, porque ele vale muito. Então ele custa muito. Então que nós paguemos em 2025 o preço por aquilo que nós queremos. E eu não falo de dinheiro aqui. Tudo bem? Vamos lá? Beleza? Bora cuidar, meu povo. Feliz 2025 para todo mundo. Vamos para as nossas questões. Começar a brincadeira. Vamos lá. Eu havia parado com vocês durante o processo de resolução. Eu havia parado na questão número 14, se eu não estou ficando louco, tá? Mas eu acho que eu não estou ficando louco, não. Tenho quase certeza disso. Ó, parei na 14, tá? Eu vou, como eu sempre brinco, continuar diretamente de onde nós paramos, beleza? Então, eu vou continuar essa aula a partir da questão de número 15. Eu mandei as anotações, eu sempre mando as anotações para todo mundo quando eu termino a aula, beleza? Então, se você é aluno do curso, você já tem essas anotações das questões anteriores. Se você está aqui pela primeira vez, muito obrigado pela sua presença. E se você está tentando aí entender, mas que anotações
e não sei o quê, onde é que estão essas anotações? Entre em contato com a coordenação do curso, que a coordenação sempre recebe essas anotações e sempre disponibiliza no curso, tá? Para os alunos do curso. Tudo bem? Vamos lá, questão de número 15. Eu queria lembrar a vocês o que eu já havia dito num outro momento, mas não custa a gente se lembrar disso, tá? Nem sempre eu preciso da leitura das questões para poder respondê-las, tá? Existem situações em que eu posso simplesmente ler o comando, eu leio ali o comando da questão, professor, li o comando, beleza? Beleza. Leu ali o comando da questão? Beleza, você vai conseguir identificar, o que está sendo solicitado sem precisar voltar para o texto, tá? Então, tenham sempre esse cuidado. Verifiquem, mesmo quando houver ali um comando longo, né? Verifica primeiro o que está no comando para depois, se necessário for, você voltar ali para o texto. Normalmente, o que é que acontece? Como tem mais pessoas aqui, eu sei que tem alguém aqui que nunca assistiu uma aula minha, então eu estou esclarecendo aqui algumas coisas, porque eu acho importantes, tá? Vamos lá. Nem sempre o texto é necessário, tá? Professor, então, o que o senhor ia dizer que normalmente acontece alguma coisa na prova. Normalmente eu tenho 30%, eu tenho 30, 70%. Isso não é uma regra, isso varia, tá? Mas eu tenho 30% da prova normalmente em que eu preciso do texto. E os outros 70% eu consigo resolver sem texto. Jobson, isso se aplica a qualquer banca? Não, porque se eu disser que isso se aplica a qualquer banca, eu estou mentindo. Mas, no geral, para as bancas que atuam no Ceará, que é a nossa realidade, isso costuma quase que ser uma regra. Eu não vou dizer que é uma regra, porque aí, realmente, de novo, eu estaria mentindo, tá? Mas é quase que uma regra, há aí um senso comum nesse sentido, no que diz respeito à escolha por parte das bancas, né? Beleza? Então, normalmente o que acontece? Da questão 1 à questão 3, da questão 4 à questão 10. As provas costumam ser divididas dessa maneira. Se você nunca observou isso, nas provas de língua portuguesa, a partir de agora, por favor, observe, tá? Para quem já observou, percebeu que vez ou outra há uma variação. Eu tenho da 1 a 4 ou da 1 a 5 e eu tenho ali da 5 a 10, tá? Uma outra coisa importante, quando eu falo de prova de concurso de língua portuguesa das bancas que atuam no Ceará, eu preciso observar também o seguinte: não existe mais, e se alguém disser isso para vocês, ao meu ver, é a minha opinião, isso não é algo técnico, é algo opinativo. Se alguém disser para você que sempre há uma ordem seguida na prova, não existe, tá? Então, o que eu coloquei aqui, ó, da 1 a 3 ou da 4 a 10, isso pode variar. Leontina, quer perguntar alguma coisa, meu bem? Levantou a mãozinha, quer perguntar alguma coisa? Pronto, beleza. Boa noite. Boa noite. Quer perguntar, meu bem? Ok, vamos lá. Então, como eu estava dizendo para vocês, não é que o que vai aparecer na prova vai ser ali da primeira à terceira questão ou vai ser da quarta à 10ª questão. Não é isso que eu quero dizer. Isso pode mudar em algumas bancas e, às vezes, numa mesma banca, isso pode mudar de um município para o outro, tá?
Tá aí a prova de horizonte que não me deixe mentir, prova essa aplicada em 2024, beleza? Então, prestar muita atenção nisso. Existe um percentual, esse percentual não depende única e exclusivamente daquela ordem das questões que estão colocadas em prova. Tudo bem? Dúvidas até aí? Posso prosseguir? Alguém não entendeu o que eu falei, por gentileza? Ok, vamos lá. O autor reverencia Marco Aurélio como um relâmpago de sabedoria e justiça em meio a uma noite interminável de tristezas. Uma metáfora poderosa que realça sua excepcionalidade. A metáfora é uma figura de linguagem caracterizada como figura de. Se vocês prestarem atenção, eu tenho algumas particularidades aqui no que diz respeito. Eu tenho algumas particularidades aqui no que diz respeito às figuras, tá? Ao comando em si, beleza? Professor, mas como assim eu tenho algumas particularidades? O que o senhor quer dizer? Se você prestar atenção, essa questão ela te pede um conteúdo específico ligado às figuras de linguagem. Porque quando ela te diz, sempre presta atenção nisso, tá? Quando a banca ela te diz que o elemento já é uma figura de linguagem, ela vai te cobrar o tipo de figura. Beleza? Veja só você. Ela disse para você que é uma metáfora. Em seguida, ela te disse que a metáfora é uma figura de linguagem. Então, quando você tem esse tipo de comando, o que a banca exige de você é uma especificação. Beleza? Então, a banca quer que você seja específico. Ah, beleza, é uma figura de linguagem, tranquilo, mas de que tipo? Porque eu tenho 4 tipos, né? Vamos lembrar. Eu tenho figura de sintaxe, pensamento, som e palavra. Eu tenho essas 4 possibilidades, beleza? Tudo bem? Só que aí essas 4 possibilidades, elas podem ser classificadas de uma outra maneira que eu gostaria, por gentileza, de trazer para vocês, tá? O que eu vou trazer aqui são sinônimos, tudo bem? O que eu vou trazer aqui são sinônimos disso. Então, se a banca dissesse figuras de sintaxe ou figuras de construção, é a mesma coisa. As figuras de pensamento, elas não têm um sinônimo, beleza? Já as figuras de som, elas podem também ser chamadas de figuras de harmonia, beleza? E as figuras de palavra também podem ser chamadas de figuras semânticas, tudo bem? E aí o que eu preciso que você entenda? As figuras de palavra ou de som são figuras que estão ligadas à sonoridade. Sonoridade. Eu tô botando figura de palavra, eu tô ficando doido, ó. Ó o doido. Pera aí. Já que eu comecei por figura de palavra, vamos lá. As figuras de palavra, elas estão ligadas ao sentido ou ao significado, beleza? Então, sentido ou significado. As figuras de som ou de harmonia estão ligadas à sonoridade dessas palavras quando verbalizadas, quando ditas, quando proferidas. Tudo bem? As figuras de pensamento são figuras ligadas ao campo das ideias. Beleza? Falou de figura de pensamento, falou de figura ligada ao campo das ideias, tá? E falou de figura de sintaxe, aí, naturalmente, você está falando de uma figura que vai estar ligada à estrutura sintática. Alguém não entendeu o que eu disse aqui nas explicações? Ou tá tudo bem, tudo legal, tudo sensacional? Pode repetir a de pensamento? A de pensamento, Maia, tá ligada
as ideias, tá? As ideias ao pensamento. Deixa eu te dar um exemplo, meu bem. Imagina que você diz assim: você é mãe, e aí você chama seu filho 2 vezes. Meu filho, meu filho. Aí ele não te escuta. Aí você faz assim, Maia. Você diz para ele: venha cá, sua peste, que eu já lhe chamei 1000 vezes. Você está fazendo uma alteração do pensamento, daquilo que você levantou, daquilo que você fez, entendeu? Você usou de uma figura de pensamento chamada hipérbole, ou seja, de um exagero. Tudo bem? Melhorou, meu amor? Você entendeu? Maravilha. Dá um exemplo de sintaxe do sim. Deixa eu ver. Já sei. Ó, exemplo de figura de sintaxe pode ser esse daqui, ô Letícia. Opa, não. Deixa eu fazer de outra maneira. Se você prestar atenção aqui, ô Letícia, eu fiz aqui um processo de inversão sintática. Não sei se você consegue perceber que eu troquei a ordem dos elementos. Não sei se você nota isso, né? Eu troquei a ordem dos elementos que aparecem na oração. Ao veterinário, levei o cachorro. Quando eu. Gente, a tela tá fixada. Aqui, ó. Tô bem aqui. A tela está fixada para todos. Vamos lá. Quando eu digo ao veterinário levei o cachorro, o que está acontecendo? Eu fiz uma troca. Eu troquei a ordem dos termos. Então, a essa troca de ordem dos termos, ô Letícia, eu dou o nome de hipérbato. O hipérbato é uma figura de sintaxe. Tudo bem? Beleza? Melhorou, meu amor? Você conseguiu entender agora, Letícia? Show, maravilha. Meus amores, mais alguma dúvida, por favor? Tem mais alguma que vocês não tenham entendido? Tem mais alguma que eu possa esclarecer para vocês ou não? Tudo bem? Beleza. Vamos lá. Aí o que que eu preciso que você o que que eu preciso que você observe, tá? Eu preciso que você note, tem um detalhezinho aqui que você precisa entender, tá? Eu preciso que você entenda. A metáfora, ela não é nem uma figura. Opa! A metáfora não é uma figura de sintaxe, porque ela não mexe com a estrutura daquilo que eu estou escrevendo. Ela não é uma figura de pensamento, porque ela não mexe no campo da ideia, beleza? A metáfora, ela cria uma relação de sentido, beleza? A metáfora, ela vai criar ali uma relação de sentido, ela vai dar um novo significado àquilo que eu estou falando ou fazendo. Professor, mas não faz sentido. Imagine você. Uh, tem alguém aqui que não saiba, eu estou olhando para o chat, tá? Tem alguém aqui que não saiba o que quer dizer a expressão nem que a vaca tussa? Tem alguém que não sabe o que significa essa expressão?
Todo mundo sabe, né? Então, quando eu pergunto para você, o seguinte, você é uma pessoa que gosta de fazer curso online, porque você entende que isso aqui funciona tanto quanto presencial, e aí você escuta o teu amigo perguntar para ti assim, Poliana, Gabriela, vamos estudar no presencial? Aí você diz, não, nem que a vaca tussa. Quando você diz nem que a vaca tussa, não é que você quer ver uma vaca no meio do pasto, cof, 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 cof. Não, tá? Você usou uma figuração para criar o efeito de negação. Entendeu? Então, não é que a vaca vai tossir, não é isso. Entenderam o que eu quis dizer? Melhorou para vocês ou não? Vamos lá. Então, explicada, questão de número 16. Com base no texto O Rei Filósofo, de Vittorio Medioli. Oi, Cristiana. Cristiana, quer perguntar alguma coisa? Ok? Com base no texto O Rei Filósofo, de Vittorio Medioli, analise as palavras sublinhadas no trecho a seguir conforme as regras fonológicas da gramática da língua portuguesa. Então, se eu estou falando de regras fonológicas, eu estou falando, quer eu queira, quer eu não queira, eu estou falando de som, tá? Ou de sonoridade, beleza? Falou de fonologia com você numa prova, falou sobre som, barulho, né? Tem banca que coloca como barulho e eu fico tipo, quando eu falo, eu não faço barulho, eu faço um som. Beleza? Tudo bem? As figuras de linguagem são divididas em figuras de palavras. Palavras são pensamento e sintaxe. Tem mais alguma outra? Tem não. São só essas, meu amor. Por isso que eu anotei aqui, ó. O que você tem são variações de maneiras de cobrar isso de você. Mas você não tem outras, tá bom? Tudo bem? Vamos lá, voltando. Então, quando eu falo de regra fonológica, eu estou falando de regra ligada à sonoridade. Professor, sonoridade pode ser o quê? Pode ser tonicidade silábica, pode ser encontro vocálico, pode ser um dígrafo, beleza? Então, eu tenho várias possibilidades de elementos que podem ser cobrados quando a banca falar com você sobre fonologia. E aí é bom vocês ficarem atentos, ficarem atentas a isso, para não perder, não perder questão à toa. É isso, tá? Você tem que ficar atentos a isso para não perder questão à toa, porque, né, vai que, tudo bem? Vamos lá. Marco Aurélio aconselhou: acautela-te, não te distingas por luxos e excessos. Conserva-te simples, bom, puro, austero, inimigo do Fausto, amigo da justiça, religioso, humilde, benévolo, humano, firme na prática dos deveres. Assinale a alternativa correta. Fausto é formado por 3 sílabas e a sílaba tônica é a primeira, sendo uma palavra paroxítona. Faus, Fausto, Fausto. Quando você separa essa palavra, Fausto, quantas sílabas você tem, por gentileza? O que vocês me dizem? Quando a gente faz essa separação de sílabas, quantas... Mãe, como é o nome daquela mulher? Corre aqui, Tânia. Maria, corre aqui, quem? 2 sílabas, né? Não me pareço ter 3 sílabas. Se eu fizer esse processo de separação, basicamente eu vou ter isso aqui, ó.
É isso aqui que eu vou ter. Eu não vou ter 3. Beleza? Tudo bem? Então, dizer que há 3 sílabas aqui é o que faz com que o item A esteja errado. Beleza? Esse é o erro do item A, dizer que ele tem 3 sílabas. Ah, professor, então se ele dissesse que tinha 2 sílabas, eu poderia ter uma palavra paroxítona? Poderia. Eu quero lembrar vocês, antes de prosseguir, que quando a gente fala de sílabas tônicas, nós temos 3 possibilidades, tá? Eu posso ter pró-paroxítona, eu posso ter paroxítona e eu posso ter, meus amores, oxítona. Então eu tenho 3 possibilidades diferentes aqui, tá? Proparoxítona é aquela situação em que as penúltima sílaba é a sílaba tônica. Professor, como é que eu sei que é a antepenúltima? Eu não lembro. Se você pegar essa palavrinha aqui, ó, co. Quando você olha para a primeira, meu amor, a primeira, certo? Quando você olha para a primeira, você percebe 1, 2, 3. Tem 3 sílabas. Quando você está na primeira, você tem aqui antepenúltima, penúltima e última. Deu para entender? Vocês conseguiram entender dessa maneira? Ou eu explico de outra? Alô, alô? Ficou claro para todo mundo? Então, a número 1 aqui é a antepenúltima, a número 2 é a penúltima e a número 3 é a última. Se eu tenho uma palavra, veja você, penúltima. Alguém levantou a mão. Quer perguntar? Fala, Raquel. Ó, se eu pego Fausto, o que que eu tenho? 1, 2. A sílaba tônica tá onde? Tá aqui. Beleza? Fausto. Tá? Tem que prestar atenção nisso. Tudo bem? Teixeira Alencar. Toda proparoxítona acentuada? Aham. Tá? Importante, tá? É muito, muito, muito importante que você se lembre disso, beleza? Todas as proparoxítonas são acentuadas. Não existe exceção, beleza? Eu vou até deixar aqui no material. Todas são acentuadas. Sem exceção, tá? Eu já falo contigo, concurseira. As oxítonas, meus amores, têm como sílaba tônica a última. Beleza? Professor, a última. Se você olhar, ó. Café. A sílaba mais forte, ó. 1, 2. A sílaba mais forte está em 2. Por este motivo, eu vou dizer que ela é uma palavra oxítona. Tudo bem? Professor, eu tenho dificuldade em identificar a sílaba tônica, o som mais forte. Alguma dica? Tenho. Ó. Vamos pensar assim, tá? Imagina que você vai dizer relógio. Imagina que você pegou essa palavra aqui, ó, relógio. Tá? Essa palavra, ela é uma palavra paroxítona terminada em ditongo, beleza? Eu tenho uma paroxítona terminada em ditongo crescente, tudo bem? Veja só você que se eu mudar o local do acento,
relógio. Relógio. Se eu mudar o lugar do acento, a sílaba mais forte também muda de lugar. Percebe? Ô concurseira, melhora para você. Meu Deus. Eu escrevendo, como é que você vai ver se eu não mostrar a tela, pelo amor de Deus? Então, você sempre pode identificar dessa maneira. Ah, professor, mas nem toda sílaba tônica vai ter acento, né? Pois é, nem toda sílaba tônica vai ter acento. Vou dar um exemplo. Gabriela. Se eu pegar a palavra... Eu olhei o nome da Gabriela Mendes aqui. Se eu pegar a palavra Gabriela, qual é a sílaba que eu falo mais forte? É Gabriela. É Gabriela. Ou é Gabriela? Quando eu falo Gabriela, é o E. Gabriela. Gabriela. Beleza? Então, a sílaba mais forte, ela... como é que eu posso te dizer? Eu vou falar como se eu estivesse explicando para o 8º ano, me perdoa. Mas a sílaba mais forte, ela sai da tua boca de um jeito mais intenso do que a outra, do que as outras. Se tu pegar a palavra copiado, vamos pegar a palavra copiado. Vou escrever aqui para ti, concurseira, e aí tu me fala. Copiado. Qual é a sílaba mais forte aqui para ti? Na verdade, deixa eu te perguntar de uma maneira diferente. Qual é a vogal mais forte aqui para ti? Porque acento sempre recai sobre vogal. No português, a gente não tem acento em consoante. Qual é a vogal mais forte aqui em copiado? É o O, é o I, é o A ou é o outro O? Qual que é? Não tenham vergonha de errar, viu? A hora de errar é aqui. O lugar é aqui. Isso. Paloma, Rafael, boa. Copiado. Então a sílaba tônica está aqui. Copiado. Beleza? Tudo bem? Deu para entender? Ficou claro para vocês? Ou não? E aí, o que vocês me dizem? Ou seja, se eu for separar isso aqui, vai ficar assim, ó. Copiado. Sendo que esse A é tônico. Melhorou? Aqui no caso, ó, a vogal mais forte é o A. Copiado não tem acento. Então é dessa maneira que você pode fazer. Procura sempre. Às vezes a gente fica procurando. Se a gente separar e entender que a vogal é quem recebe o acento, a gente procura sempre a vogal mais forte. A vogal mais forte é a nossa sílaba tônica. Entendeu? Meioiô. Beleza, maravilha. Pessoal, tem mais de 200 pessoas aqui. Então a palavra copiado é paroxítona? Sim. Sim, é paroxítona. Exatamente. Paroxítona terminada em O. É isso mesmo. Tudo bem? Pegaram a ideia? Tem muita gente aqui, e aí eu queria que vocês só entendessem uma coisa. Quem já assistiu a aula minha sabe. Eu não consigo não dar teoria, tá? Eu preciso dar teoria. Então, por isso que eu explico muito, por isso que eu tiro muita dúvida, porque se eu empurrar na tora 10 questões para vocês em uma aula e ninguém entender nada, não adiantou. Vocês só, assim, né, foram desrespeitados. Então, eu prefiro tirar dúvida, eu prefiro parar do que resolver 20 questões, 10 questões e ninguém tem entendido nada, tá? Se você não gosta disso, me desculpa, tá? A gente nunca consegue agradar todo mundo. É impossível. Nem sempre é acentuada a palavra. É necessário atentar-se para a sílaba mais forte. Isso.
Porque você tem que prestar atenção, ô Juscelânia. Vamos pegar... Deixa eu... Já sei. Vamos pegar essa palavra aqui. Oficial, tá? Pessoal, me fala uma coisa. Como é que eu posso separar a palavra oficial, por favor? Como é que vocês separariam? Só para eu trocar uma ideia com vocês, a gente fechar isso e prosseguir. Como é que vocês separam, por favor? Como é que vocês fariam, por gentileza? Perfeito, perfeito. Isso mesmo. Perfeito. Gente, muito bom. Oficial. Agora, segunda pergunta. Como é que você... qual é a sílaba que você fala com mais... Qual é a vogal? Vamos pensar dessa maneira. Qual é a vogal que você fala com mais força? É o primeiro I, o segundo I ou o A? É o A. Então, se o A é a vogal mais forte, essa palavra é oxítona. A sílaba tônica recai sobre a última. Deu para fixar agora? Conseguiram? Melhorou? Pronto, é isso. Sempre que for possível, façam esse processo, separem e busquem a vogal. Porque, às vezes, parece uma besteira, mas tem gente que não consegue fazer procurando a sílaba, mas consegue fazer procurando a vogal. Não sei se facilitou, espero que tenha facilitado. Vamos prosseguir. Jefferson. Normalmente é a sílaba tônica. Mas aí é aquela coisa, olha para a vogal, porque facilita muito, sabe? Até porque, vamos lá, outro detalhe importante, pessoal, que às vezes a galera vai fazer concurso, sai da educação básica sem perceber isso. Toda sílaba em língua portuguesa, ela tem que ter pelo menos uma vogal. Toda sílaba. Todas. Sem exceção. Não pode haver, em língua portuguesa, uma sílaba sem vogal. Então, é por isso que eu ensino ao aluno para ele buscar a vogal. Porque o máximo, normalmente, que a gente tem numa mesma sílaba são 3 vogais, que é aquilo de ditongo, tritongo, blá, 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 né? O máximo que a gente vai ter numa sílaba são 3 vogais. Normalmente, a maioria esmagadora das palavras em língua portuguesa tem entre 1 e 2 vogais por sílaba. Então, você saber disso já te ajuda, inclusive, a estabelecer o processo de separação silábica. Deixa eu dar outro exemplo para isso ficar fixado e vocês não se perderem. Olha para cá, por favor. Eu posso separar essa palavra olhando para as sílabas que eu tenho, ou para as vogais que eu tenho. 1, 2, 3, 4. Computador. Então eu separei as sílabas com base nas vogais. Porque o que eu tenho aqui? Uma vogal para cada sílaba. Identifiquei isso, consegui fazer o processo de separação silábica. O que eu faço em seguida? Identifico qual dessas vogais é pronunciada com mais força. Computador. Qual é a que eu pronuncio com mais força? Tá aqui, minha sílaba tônica. É computador ou é computador? É computador. A minha sílaba tônica não é a antepenúltima. Ou não é a penúltima, perdão. A minha sílaba tônica é a última. Entendeu? Identifico o processo de separação silábica, separei. Aí eu vou identificar a sílaba tônica. Por que é, Jobson, mas dá mais trabalho? Mas se você tem dificuldade, estuda desse jeito para no dia da tua prova
esse processo já estar internalizado e você não precisar dele. Tudo bem? Beleza? Pegaram a ideia? Conseguiram entender, meus amores? Tudo bem? Isa, é uma possibilidade, mas que não dá certo para todo mundo, tá? É uma possibilidade, mas que não dá certo para todo mundo. Por que eu tô te dizendo que é uma possibilidade, mas que não dá certo para todo mundo? A gente tem aquelas palavras que geram muita dúvida nas pessoas. Rúbrica ou rubrica. Gratuito ou gratuito. Entendeu? Então, se você é uma pessoa que tem dificuldade em palavras como essas, que são constantemente cobradas, fica mais difícil para ti, meu bem. Entendeu? Então, por isso que eu te aconselho a fazer da maneira como eu estou fazendo aqui. É mais seguro. Tá bom? Beleza? Vamos lá, prosseguindo. Prática possui um encontro consonantal disjunto. Meus amores, o que é encontro consonantal disjunto? É quando eu tenho duas consoantes que se separam, que ficam em sílabas diferentes. Aí olha o que a banca faz. Ela chama a gente de bocó. Porque ela diz assim, ó. Ela diz que é disjunto e fica na mesma sílaba. Então tá errado. Para ser disjunto, tem que ser em sílabas diferentes, tá? Por isso que o item B de bucho está errado. Item C de cachorro caramelo. Aconselhou possui apenas um dígrafo LH, que é o fenômeno linguístico que consiste na união de duas letras que, juntas, representam um único fonema. E o ON aqui, tá pode? Esse ON aqui, esse on, ele não é um dígrafo, não? É ou não é? Será? Bora, meu povo. Então, os caras estão chamando a gente de bocó de novo, né? Então, eu não tenho um, eu tenho dois. Tudo bem? Beleza? Exatamente, Ana Célia. Perfeito. Então, item C de cachorro caramelo também não pode ser o nosso gabarito por este motivo. O item D de jeans é o nosso gabarito. Austero. Pronto, tá aqui uma palavra que a galera tem problema. Austero. Tá? Austero. Eu tenho, de fato, 3 sílabas. Austero. Tem gente que pronuncia. É porque, Irã, você tem duas letras, mas que juntas, meu querido, são um só som. Quando você diz som, é como se você tivesse isso aqui, ó. A palavra som, essa palavra é como se você pronunciasse isso aqui, ó. Som. Então você tem dois grafemas. Dígrafo vem do fato de você ter dois grafemas que juntos, tá, representam ali um único som. Melhorou? Tudo bem? NS? Não, Silvani, não. NS, meu amor, é o encontro consonantal. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Ó, voltando aqui pro austero. De nada, meu bem, imagina. Voltando aqui pro austero, tá? Tem uma galera que pronuncia austero. Austero. Eu fico... Hã? Que? Como assim? Então, sílaba tônica é a penúltima sílaba, então é paroxítona. Tem 3 sílabas? Tem. 1, 2, 3. Tudo bem? Dúvidas sobre essa questão? Ou tá tudo claro, tudo legal, tudo sensacional? Eu diria que até fenomenal. E eu posso ir para a próxima questão, meus amores. Tudo bem? Vamos lá, questão de número 17. Em relação à oração, sede igual modéstia em todas as situações, é correto afirmar que, gente, vamos lá. Esse aqui é o tipo de questão que está cobrando de vocês um conteúdo que era para ser simples, mas nem sempre vai ser simples, tá?
A banca está cobrando de vocês aqui, meus amores, uma coisa chamada modo verbal. Professor, o que é modo verbal? Eu não sei, nem eu. Mentira. Vamos lá, olha só. Modo verbal é quando eu consigo identificar qual é a categoria daquela informação que o verbo está me trazendo, tá? Não sei se vocês vão conseguir entender o que eu vou dizer, mas imagina você, o verbo, ele pode mudar de forma dependendo da maneira como eu passo a informação, certo? Quando eu digo assim, eu dei aula, eu dei aula. Eu estou te dando uma certeza, eu estou te dando uma hipótese, ou eu estou te dando uma ordem? Eu estou dando uma certeza, perfeito, perfeito. Eu estou dando uma certeza, eu estou fazendo uma afirmação. Então, não dá para eu dizer que, quando eu digo isso, eu não usei o indicativo, tá? Sempre que eu expresso certeza, eu faço uso do modo indicativo, beleza? O modo indicativo, ele sempre vai expressar o que a gente chama de fato concreto. Então, aquilo é irrefutável. Choveu, chove, beleza? É algo que não dá para eu questionar, não dá para eu refutar. Tudo bem. Agora imagina você que eu vejo uma viagem e aí eu digo assim: ah, se eu pudesse. O verbo poder, neste caso, ele está me dando uma certeza, uma hipótese, ou ele está me dando uma ordem? O que vocês me dizem? Agora eu tô tendo o levantamento de uma hipótese. E aí entra o modo subjuntivo. O subjuntivo, na prova, ele pode aparecer com 3 caras para você, tá? Dúvida, hipótese ou possibilidade. Grave isso aqui, tá? Subjuntivo, ele sempre pode me trazer dúvida, hipótese ou possibilidade. Beleza? Professor, isso é. Isso é certeza. É até contraditório, né? Mas isso é certeza? Sempre vai ser dúvida, hipótese ou possibilidade? Uhum. Não há exceção para os modos verbais. Até porque, gente, se você já assistiu aula comigo, você possivelmente vai se lembrar de algo que eu gosto muito de dizer. Não, não existe, tá? Não existe exceção na língua portuguesa. Não há exceção. O que você tem são as regras, e essas regras, elas podem ter ali casos específicos, tá? Agora, exceção é algo que não existe em língua portuguesa, beleza? Eu gosto sempre de reforçar isso e dessa maneira, porque vocês são induzidos a acreditar que existem possibilidades, existem, como é que eu posso dizer? Exceções. Vocês são induzidos a acreditar que existem exceções, quando na verdade essas exceções elas não existem, tá? Não tem exceção, tudo bem? Beleza? Alguém tem alguma dúvida até aqui ou posso prosseguir? Dúvidas, perguntas? Beleza. Então vamos lá.
E aí eu tenho um último modo, que é quando eu digo assim, eu digo, Patrícia, pega um chinelo para mim, por favor. Quando eu digo, Patrícia, pega um chinelo para mim, por favor, eu tô... Ó a pergunta, ó a pergunta, ó a pergunta, ó o perigo. Eu tô dando uma ordem, fazendo um pedido, dando uma certeza ou uma hipótese? Eu tô dando uma ordem. Eu tô dando uma ordem. Isso é algo, pessoal, que no curso de letras a gente discute em alguns momentos. Eu vou falar sobre isso agora, Magda. Eu vou já falar sobre isso. A gente discute em alguns momentos o fato da gramática ela não conseguir responder a algumas inconsistências que ela própria nos cria, tá? Professor, mas como assim ela própria nos cria? Eu estou usando um por favor. O por favor é chamado de modalizador. Professor, o que é um modalizador? Modalizador é uma classe, um tipo, na verdade, de expressão, não é uma classe de palavra, é um tipo de expressão que ela altera em alguma circunstância, de alguma maneira, ela altera o enunciado. Então, quando eu digo, Patrícia, pega uma chinela para mim, por favor, eu estou dando uma ordem. Só que para essa ordem ter, para ela ser suavizada, eu usei esse por favor. O cearense, ele não usa por favor, ele usa o vá lá. Ei, mano, pega uma chinela ali para mim, vá lá. O vá lá que o cearense usa é um modalizador. Eu estou modificando aquela construção enunciativa. Entendeu? Vocês conseguiram entender o que eu quis dizer? Entenderam? Beleza, maravilha. Então, amores, o imperativo, ele sempre me dá uma ordem ou um comando. Beleza? Ah, professor, mas Joãozinho falou que tem exceção. Não. Tá? Imperativo me traz ordem, imperativo me traz comando, e é isso. É exatamente isso. Se a frase fosse organizada de outra forma, com por favor na frente, seria a mesma coisa? Seria, meu bem. Não ia mudar nada não, viu, Magda? Dava na mesma, não tinha nenhuma alteração nesse sentido não, viu? Tirei sua dúvida, meu bem? Tem algo mais que eu possa esclarecer para você aí? Ou não? Quando fosse um pedido. O pedido ele vai ser entendido como uma ordem modalizada, ou claidemi. O pedido ele é entendido como uma ordem modalizada, meu amigo. Então, o que acontece? Ele não deixa de ser uma ordem. Entendeu? Ele não deixa de ser uma ordem, tá? De maneira nenhuma. Beleza? Tudo bem? Deu para entender? Gente, alguém ficou com mais alguma dúvida sobre isso? Show. Então, eu quero o gabarito aqui. Bora, meu povo. Cadê meu gabarito? Por favor e obrigado. Bora que bora. Cadê o meu gabarito? Eu quero o meu gabarito. E aí? Flávio tá dizendo que é C de cachorro caramelo. E aí, gente? E vocês me dizem o quê? O Flávio disse C. E o restante? Só tem o Flávio vendo aula? Tem não, tem mais gente. Eu sei que tem. Bora aqui. Olha o queixo da Verônica.
Sei não, viu? Tá me dando queixo, tá me dando golpe. Mentira, Verônica. Pode ser que se a sua internet estiver ruim, meu amor, a imagem fica embaçada mesmo. Acontece. Marquei D, mas entendi que agora é modo indicativo. Olha só. Pois é, pois é, pois é. Vamos lá. É correto afirmar que a forma verbal ser está no subjuntivo. Mentira. Não está no subjuntivo, não, tá? Não está no subjuntivo, não. Peraí. Opa. Não está no subjuntivo. Quando eu digo para você o seguinte, ser calmo. Eu digo isso, ser calmo. Você vai me dizer que ele está onde? Ele está no indicativo? Ele está no subjuntivo? Você diz o quê? Ser calmo. Eu faço aqui, ó. Ser calmo. O que vocês me dizem? Pois é. Francilene, meu amor, se eu disser para você que não, você vai ficar triste comigo? Isso, Letícia, sua ninja. Quando eu digo para você ser calmo, é a mesma coisa que eu dizer para você, seja calmo. Então eu estou lhe dando uma ordem. Eu não estou afirmando alguma coisa. Eu estou lhe dando uma ordem, beleza? Então, quando eu lhe dou essa ordem, o que que acontece? Eu não estou lhe fazendo uma afirmação. Beleza? Tudo bem? Conseguiram entender, pegar a ideia aí? Tá tranquilo? Então, aqui o B tá errado. Se a forma verbal ser fosse conjugada no pretérito imperfeito do indicativo. Vamos lá. Pretérito imperfeito do indicativo na segunda pessoa do plural. Gente, pretérito imperfeito do indicativo na segunda pessoa do plural. Segunda. Ah, lembrei. Éreis. Tá? Pretérito imperfeito na segunda do plural seria o éreis. Tá? Então, nada a ver. Porque, professor, mas eu ainda não entendi que verbo é esse. É o verbo ser, meus amores. Se alguém ainda não entendeu, o verbo que está sendo cobrado na questão é o verbo ser, tá? Então, cuidado com isso, viu? Tudo bem? Por isso que o item C de cachorro caramelo é o item correto. Se a forma verbal ser, conjugada no pretérito imperfeito indicativo, possui conjugação igual ao do verbo ir. É isso, tá? O item D está errado porque se a forma verbal ser fosse conjugada no presente do subjuntivo. Presente do subjuntivo, segunda do plural. Presente do subjuntivo, segunda do plural. Sejas. Sejas. Presente do subjuntivo, segunda. Sejas. Não, 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 não. Sejas não. Sejas era pretérito. Sejais. É isso. Meu Deus, esses negócios que ninguém usa. A gente tem que lembrar. Saco. Meu Deus. Isso aqui seria sejais. Beleza? Por isso que o item D tá errado. Seria sejais. Não, é o tipo de questão que, como diz um amigo meu, você procurar alguém que acertou, você tem que mandar um presente para a pessoa. Porque, gente, não, entendeu? Ninguém
é muito difícil você encontrar alguém que acerte um negócio desse. Até porque, pessoal, um negócio desse nem é... Não tem nexo, entendeu? É o tipo de questão que a UPA cobra, porque a UPA é gramatiqueira. Vai medir o seu nível de conhecimento de português? Não. Vai ter um percentual grande de pessoas acertando uma questão como essa? Não. Eu não vou mentir. Eu tive dificuldade para resolver isso aqui. Não vou mentir, porque olha o tempo que eu levei para tentar lembrar as formas verbais. E eu ensino isso. Agora imagina você que não atua, não ensina isso aqui. Você vai lembrar dessas duas formas? Éreis e sejais? Não vai, gente. Não vai. Quem é que vai gastar cérebro para lembrar um negócio desse? Né? Eu tenho que lembrar porque é minha obrigação. Mas se não fosse, eu ia esquecer isso aqui. Quero saber disso, né? A gente precisa ser muito honesto no que a gente faz. E o verbo ser ainda tem outra, né? O verbo ser, pessoal, é um verbo anômalo, né? Ele sofre alterações nos radicais à medida que ele vai sendo conjugado, né? Então, quem é que vai pegar um verbo anômalo e, não, eu vou decorar conjugado? Pra quê? Vai uma lavagem de roupa? Lembrar um negócio desse, né? Essa daqui é para desempatar. Eu concordo, Patrícia. Essa essa é para desempatar. Essa daqui é aquela que se você acertou, beleza. Tua chance de pegar a vaga é maior, porque a maioria das pessoas vai errar isso aqui. Não dá para falar de outra maneira não, tá? A maioria das pessoas vai errar isso aqui. Mas enfim, passou, foi só um susto. KKK. Questão de número 18. Leia o seguinte trecho, retirado do texto. Marco Aurélio adotou um rigor extremo consigo e uma benevolência infinita com os outros, pois acreditava piamente que o único fruto da vida terrestre é conservar a alma numa santa disposição e praticar ações úteis à sociedade. A oração em destaque se classifica do ponto de vista sintático como uma... Aqui você precisa saber, tá? Esse aqui é um conteúdo obrigatório na sua prova. Não tem o que você fazer, não tem de você correr. Cícera, fala, meu bem. Cícera, quer falar? Meu Deus, a Cícera levantou a mão, mas não foi a Cícera Souza, foi a outra Cícera. Socorro, Deus! Ah, pronto, obrigado, meu bem, obrigado por responder. Vamos lá. Gente, a Antônia Luísa falou B, a Paloma falou... Hã? Que? A letra A falou B, a letra A falou B, gente, desculpa. É o humor do professor de português às 8 horas da noite, desculpa. Poliana B, Flávia C, Paloma B, ok. Sim, e cadê o restante? Claudemir C, Jefferson B, Concurseira B, Emanuel Pereira C, Isael A, Poliana B, Camila Figueiredo B. Para ser explicativa tem que ter vírgula. Mas espera aí, ô Paloma, de onde que você tirou que a oração é adjetiva aqui, meu amor? Por favor, esclareça para mim. Aí nessa hora a Paloma tá se tremendo todinha, se batendo todinha na cadeira, quase tendo uma convulsão. Só dela ter escutado eu perguntar um negócio para ela. Bora, mulher. Por que que tu disse que era explicativa? Professor, esse E não traz ideia de adição? Que E? Cadê? Sim, esse E é adição, é aditivo, Flávio. Ele está unindo algumas orações. Fala, Paloma. Ativa o microfone e fala, meu bem. Micael está dizendo que é C.
A Rafaela está dizendo que já errou. Mulher, como é que tu errou? Não vi nem o que tu disse. A Penha está dizendo B, a Meriane A, a Rafaela A. Olha, a Rafaela diz que errou e já vai dizendo que errou antes de falar o item, né? Mas errou, amiga. Desculpa. Não dá para te defender. Errou mesmo, Rafa. Antônia Luiza, oração subordinada substantiva objetiva direta. Essa mulher é um ninja. Não pode, não. É um ninja. Não é possível. Pelo amor de Deus. Gente, o gabarito dessa questão é o item B, de bucho de borboleta, tá? Professor, mas eu não sei, eu não entendi. Por quê? O que está acontecendo? Não sei. Vamos aqui, olha só. Pegou uma situação como essa, a primeira coisa que você vai fazer, meu bem, é identificar o verbo. E aí, se você é uma pessoa que tem dificuldade em identificar o verbo, o que você precisa fazer? Primeira coisa que você precisa fazer é, por gentileza, aprenda que verbo é uma informação dada sobre algo ou sobre alguém. João comprou pão. João fez o quê? Comprou. Opa, comprar é uma ação. João deitou na cama. João fez o quê? Deitou. Deitou é uma ação. Essa ação, ela é uma informação sobre quem? Sobre o João. Agora, se eu disser choveu, choveu. Quem choveu? Não tem alguém para chover. Entende? Não precisa ter alguém para chover. Tudo bem, beleza? O Irã está me perguntando qual é o pré-requisito para entender os tipos de orações? É entender sujeito e predicado? Sim. Basicamente, viu, Irã? Se você entender o que é sujeito, o que é predicado, o que está dentro do predicado, você não erra, meu amigo. Você não erra. Veja você, vamos aqui. Veja você. E você precisa saber esse conteúdo, tá? Isso aqui é conteúdo certo de prova. Toda banca de concurso cobra oração subordinada de uma maneira ou de outra. Oração subordinada, você tem obrigação de saber se você quer acertar pelo menos uma questão da prova. Não tem por onde correr, tá? Oração subordinada é um negócio que, se você não souber, complicou, tá? Complicou muito. Beleza? Tudo bem? Vamos lá. Professor, mas por que eu tenho que saber sujeito e predicado? Veja você aqui. Rosimeire, não cobrar muito não quer dizer que ela não cobre. Entendeu? O maior erro do concurseiro, e aí eu digo pela experiência de anos vendo as pessoas cometerem o mesmo erro. O maior erro do concurseiro é olhar para um conteúdo e dizer assim: não, a banca tal não cobra. Ou então, não, a banca tal não cobra muito. A vida me ensinou que tudo aquilo que a gente negligencia cai na prova. Sempre. Sempre cai aquilo que a gente negligencia. Assim, é um negócio surpreendente. Se eu estiver mentindo, quem já passou por uma dessa, diga aí se eu estou mentindo. Pode ser, todas as provas da banca citada que estudei não caiu. Ou, Rose, tem uma outra possibilidade, meu bem. Eu tô te falando isso e teimando com você porque eu trabalho com isso, né? Então eu vejo todo tipo de situação. Pode ser, meu amor, que tenha sido cobrado de uma maneira e você não percebeu que esse era o conteúdo. Porque conjunção integrante, pronome relativo, processos de subordinação,
não têm sido excluídos pelas bancas nos últimos 3 anos. Eu vou dizer dessa maneira. Então, o que pode ter acontecido é isso, meu amor. Porque a UPA cobra, tá aqui, ó, é prova de 2024, né? A IDIB cobrou em 2024, todo mundo cobrou, literalmente todo mundo cobrou. Mas vamos aqui, voltando. Eu falei... Peraí, como faz para ser um gênio como você? Tem que ficar careca, tem que ter barba. E não sei, gente, eu não me acho gênio, não. Eu não sei contar o troco do pão, galera. Eu pago no débito para não contar troco. É triste a minha vida, assim, sabe? Eu só sei português, gente. Não sei mais nada. Sei lá. É estranho. É louco, na verdade, né? Deixa eu ver. Olha só, gente, eu vou pegar essas 3 situações aqui, porque eu só tenho. Eu vou pegar. Ó, 3, ó. 3. Eu botei 4 e eu falei 3. Tá vendo como eu não sou gênio? Pelo amor de Deus, rapaz. Eu não sei matemática. Olha só. Mas falando sério, o que eu quero que vocês observem aqui para mim? E me respondam, por favor. Qual dessas orações tem sujeito? Dessas 4 orações. Qual não tem sujeito? Bora, meu povo. Fala pra mim, diz a verdade. Fala, Paloma. Não, eu quero a que tem sujeito, tá? Eu quero as que tem sujeito, por favor. Eu falei, beleza. Quem é o sujeito de eu falei? Eu. Aí vocês estão dizendo que a quarta também tem. Quem é o sujeito da quarta? Eu. Beleza. Alguém falou que na primeira tem. Quem é o sujeito da primeira? O problema. Perfeito. Perfeito. Então, o que eu quero que vocês percebam? Se eu tenho na primeira, na terceira e na quarta, se eu tenho sujeito, não posso, em hipótese nenhuma, ter uma oração subordinada substantiva subjetiva. Por quê? Porque a oração subjetiva, ela ocuparia o lugar do sujeito. Tudo bem? Beleza? Uma oração, ela é formada por sujeito e por outra coisa. Qual é a outra coisa? Perfeito, Patrícia. Perfeito, perfeito, perfeito. É isso mesmo, tá? Sujeito e predicado. Maravilha. Tem predicado na primeira? O predicado da primeira tá completo? Opa, perfeito, perfeito, perfeito. Então, isso quer dizer o quê? Que se eu disser isso aqui, ó, o problema é que sou careca. Quando eu digo isso, esta oração, ela completa o sentido deste verbo. Se esse é um verbo de ligação, essa oração, ela só pode funcionar como predicativo. Então, essa oração é uma oração subordinada, substantiva, predicativa. Por quê? Porque ela completa, ela faz o papel de um predicativo do sujeito. Tudo bem? Pegaram a ideia? Deu para entender? Ficou claro para vocês? A mesma coisa vai acontecer nas outras, meus amores. Literalmente a mesma coisa, tá? Ah, professor,
Então, para eu entender isso, eu preciso saber classe de palavra? Precisa. Eu preciso saber o conceito de sujeito e o conceito de predicado? Precisa, tá? Oi, Rafa. Aí, olha só, aqui em é preciso, vocês disseram que não tem sujeito. Então, se eu disser assim, ó, é preciso saber viver. É preciso saber viver. Quando eu digo isso, eu tenho nesta oração o meu sujeito. Então, se esta oração funciona como sujeito, ela é subjetiva. Falei, tá, tem sentido completo? Não. Eu falei que sou feliz. Então, esta oração, ela completa o sentido do verbo falar. Quem fala, fala algo. Quem fala, fala isso. Então, essa oração, ela funciona como objeto direto. Portanto, ela é uma oração subordinada, substantiva, oh, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Tudo bem? Subjetiva sempre tem verbo de ligação. Meu amor, sim, tá? Porque você vai ter a oração principal com o verbo de ligação mais o predicativo do sujeito, Elaine. Aí o que vai faltar? O sujeito. Beleza? E na última aqui, eu lembrei de que sou lindo. Quando eu digo isso, tá? Eu lembrei de que sou lindo, tem uma preposição. Mas essa oração, ela completa o sentido do verbo lembrar. Por isso, ela é uma oração que funciona como objeto indireto, porque tem uma preposição entre o verbo e o seu complemento. Tudo bem? Beleza? É isso, gente. Então, dito isto, nós temos como gabarito item B de bucho de borboleta. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, tá? Pois acreditava piamente que o único fruto da vida terrestre é conservar a alma. Exatamente. Exato. Opa, peraí. Peraí, porque vai dar treta aqui. Pelo amor de Deus, espera um minuto. O verbo seria acreditava? Sim. Sim, o verbo seria acreditava, tá? Só um minuto. É, é isso mesmo, tá certo. É isso mesmo. Tô ficando doido, não. É isso mesmo, é objetiva direta. Porque não tem preposição, eu tenho um advérbio aqui. Não estou ficando doido, não. É isso mesmo, tá? Professor, depois dá um exemplo de oração subordinada adjetiva restritiva? Dou sim, meu bem. Olhe para cá, olhe. Aqui, ó. A aluna que pediu ajuda foi aprovada. O que meu amor tem bem aqui, ó, entre estas barras, tá bom? Isso aqui é uma oração subordinada adjetiva restritiva. O que diferencia, professor, a restritiva da explicativa? A explicativa, ela generaliza. A restritiva especifica. Toda restritiva vem sem vírgulas. Toda explicativa vem com vírgulas. Essa é a diferença, Luísa. Tudo bem? Deu para entender, meu amor? Ficou claro para você?
A explicativa no modo geral. Isso, concurseira, perfeito. Perfeito. É exatamente isso. Isso mesmo. Maravilha. Perfeito. Amores. É isso. Muito obrigado pela atenção de todos e todas. Espero que a aula tenha sido produtiva. Essa é a maneira como eu leciono. Eu não vou correr, eu não vou ter pressa, tá? A pressa não é característica do meu modo de trabalho, beleza? Então, eu sempre me preocupo em fazer as pessoas entenderem, ao invés de me preocupar em sair com a quantidade alta de questões resolvidas, porque mais vale um passarinho na mão do que dois voando. Então, para mim, se você entende o conteúdo, isso importa mais do que o volume de explicações que eu trago para você. Tudo bem? Beleza? Espero que vocês se matriculem. Vou ficar muito feliz de ver vocês aqui. Muitíssimo obrigado pela presença, muitíssimo obrigado pela participação. A gente tem uma galera que está aqui matriculada, tem outra galera que veio para conhecer. E é isso, gente. Espero que vocês, com essa aula, tomem aí a iniciativa de procurar a coordenação e quem ainda não está matriculado, fazer sua matrícula. Tudo bem? Cheiro, fiquem com Deus e a gente se vê segunda-feira. Segunda-feira tem aula, tá bom? Fui. Boa noite.